Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente trazer a situação envolvendo o Flamengo e Palmeiras hoje. Jogam contra Sport e Santos, respectivamente. O Flamengo joga às 18h30, Palmeiras às 21 horas, em jogos atrasados. E ambos muito desfalcados. Só que o Flamengo pega um time praticamente rebaixado. O Palmeiras pega um que está na zona de rebaixamento, mas que ainda depende apenas de si para se salvar. Enquanto um tem 11 desfalques e vai para um clássico fora de casa, o outro enfrenta uma equipe que não vence há muito tempo, que só tem 2 vitórias na Série A, tem 12 desfalques também, mas veio a calhar no momento certo, veio a calhar esses 12 desfalques num jogo contra o Sport na Ilha do Retiro, em que praticamente só vai ter torcedor do Flamengo, né? A gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre algumas declarações do jornalista Rodrigo Matos, da UOL, no programa Finanças do Esporte, sobre o que ele acha que está acontecendo no Botafogo. E é claro que a gente vai trazer aqui tudo aquilo que a gente sabe também, né? Eu peço a você para deixar o seu like, para você se inscrever aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Somos mais de 50 mil inscritos aqui, com muita satisfação, com muita alegria, agradecendo a todos vocês que clicam no botão hypar nesse vídeo, que deixam o like, que se inscrevem, que compartilham. Eu vou falar dessa situação primeiro aqui do Botafogo, né? Todo mundo sabe o cenário de incerteza em que o Botafogo vive, mas todo mundo também sabe que ninguém sabe de muita coisa. A grande verdade é essa. E aí alguns jornalistas aproveitam o espaço que tem em algumas mídias, em alguns canais, tal, para tentar vender uma notícia requentada misturada com o que é achismo, né? É claro que nem todo mundo inventa informações, né? Mas também não precisa ser um gênio para juntar o que foi falado há 6 meses, com o que foi falado há 2 anos, com o que foi falado há 2 semanas e o que tem se falado há 2 dias e ontem. Aí cria-se uma nova, que na verdade não tem nada de novo. Então o que o Rodrigo Matos, jornalista do UOL, né, falou sobre a situação do Botafogo, não tem nenhuma novidade ali, né? Não tem absolutamente nada de novo. A situação, ele disse, né, que a Ares não tem interesse em ficar no Botafogo a longo prazo. Todo mundo já sabe disso, porque a Ares ela não tem nenhuma propensão e desejo de administrar majoritariamente clube de futebol. A Ares empresta dinheiro para ganhar mais ainda. A Ares gosta de movimentar capital. Ela não tem nenhum interesse, nunca teve, nem no Atlético de Madrid, de fazer gestão majoritária de clube, né? Então a Ares não tem, segundo o Rodrigo Matos, já demonstrou que não quer ficar com o Botafogo a longo prazo. Aí não há nenhuma novidade nisso, né? E aí ele diz assim, vai vender agora? Não, porque não tem ninguém com o dinheiro que eles pedem para comprar o Botafogo. Então tem que criar um plano de médio prazo para que você sustente o Botafogo enquanto ele está num processo de venda para um terceiro. E quem é esse terceiro? Textor é o principal candidato e ele está procurando dinheiro no mercado e ainda não teve para fazer essa compra. Isso aqui é real, tá? Das coisas que são especulações, assunto velho, requentado e real, beleza. Todo mundo sabe que o John Textor tem interesse em recomprar o Botafogo. Todo mundo sabe que o John Textor não tem nenhum interesse em se desfazer do Botafogo, não só pela questão do valor de mercado do Botafogo hoje, como também pela questão muito mais pessoal, né, que foi desenvolvida no Botafogo e não foi nos outros clubes, tá? O Rodrigo Matos disse o seguinte, e a gente trouxe para vocês aqui no canal Dois Toques, né, no nosso outro canal, GG, inclusive o nome dos interessados, que procuraram o Botafogo via Textor e via associativo, através do presidente do associativo, João Paulo Magalhães. O Rodrigo Matos diz, já apareceram outros interessados. Essa é a informação que eu tenho, só que eles não conhecem o negócio ainda. Eles precisam entrar, começar a conhecer as contas, fazer todo aquele processo, né? E o John Textor meio que embarreirando, segundo o Rodrigo Matos. Então ele acha que essa venda para um terceiro, principalmente se não for o Textor, vai demorar um tempo ainda, né? E aí o Matos fala
essa informação, não sei de onde ele tirou, né, que o Botafogo está buscando uma espécie de empréstimo ponte com a Eagle e com a Ares para que o Botafogo possa arcar com seus compromissos em 2026 até a venda posterior, né? Então ele diz aqui, esse grupo, Ares, não vai ficar com o Botafogo a longo prazo, não tem interesse, ele quer vender e recuperar a maior quantidade de dinheiro possível com o negócio. Segundo o Rodrigo Matos, a situação vai demorar, ele achou que em novembro, outubro teria uma definição, mas a situação deve demorar. E a Ares vai, enquanto isso, mantendo o Botafogo saudável para que depois possa vender por uma quantia e recuperar o dinheiro investido. Até aí nenhuma novidade. A questão do empréstimo ponte é que eu realmente não sei de onde ele tirou isso, mas o Botafogo, isso já foi falado inclusive por diretor financeiro, o Botafogo ele tem um cenário de 2025 e 2026 financeiramente controlado. O Botafogo não está à deriva. O Botafogo, como disse aqui até o Rodrigo Matos, né, ele tem Eagle e Ares por trás ali. A Ares faz parte da Eagle, né? Então a Eagle, que é o grande grupo, e a Ares, que tem gerência também, né? Afinal de contas é acionista, todos eles têm que manter o Botafogo saudável. Isso é como se eu tivesse uma casa e resolvesse abandonar a minha casa e deixar a minha casa perder valor para depois eu vender. Comprei por 500 mil, vou vender por 200 mil. Seria uma imbecilidade, seria uma grande burrice, né? Seria uma grande burrice. E é claro que a Eagle, a Ares, a Iconic, todos os acionistas não querem a desvalorização dos seus ativos. Pelo contrário, elas querem os seus ativos ainda mais valorizados para que depois possam vender e conseguir uma quantia razoável, tá, diante daquilo que foi investido. Então, Botafogo, é claro, vai ter os investimentos para 2026, o próprio John Texton ontem falou sobre isso, né? E tem muita coisa que o Rodrigo Matos não sabe, tem muita coisa que a UOL não sabe, tem muita coisa que ninguém que está aí falando de Botafogo e tal, tem coisa que ninguém sabe, tem coisa que poucos sabem. E a grande verdade é que nós estamos observando que passa o verão, passa o inverno, vem o outono, entra Michele Kang e sai Michele Kang, entra Jean-Pierre Conté, sai Jean-Pierre Conté. É um entra e sai na Eagle e só um fica. Só um fica. Só o Textor fica. Será que ele está numa situação de fragilidade? Realmente? Será que ele está numa situação de fragilidade política, financeira? Realmente? Então são questões para se pensar. Porque todo mundo sai, apenas o Textor fica. Dizem que ele não tem mais poder sobre isso, sobre aquilo, mas aqueles que diziam que ele não tinha poder já saíram da administração do órgão diretivo da Eagle. Então, é claro que muita coisa pode mudar de uma hora para outra, mas o cenário não me parece ser aquele de incerteza em que o Textor está na corda bamba dentro da Eagle. Ele está movendo os pauzinhos para se manter ainda no poder. Ele está movendo os pauzinhos para ficar mais poderoso ainda. É claro que tem muita água para rolar. Bom, falando de futebol, né, eu vejo essa escalação do Palmeiras contra o Santos. Se eu fosse o torcedor do Palmeiras, eu ficaria preocupadíssimo. Primeiro porque do outro lado tem o Santos desesperado, que apesar dos últimos 5 jogos ter vencido 1 em casa, olha o time do Palmeiras. São 11 desfalques. 11. Carlos Miguel, Fux, Murilo, Mikael, Kelvin, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Maurício e Jefté, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues ou Flaco Lopes. O Flaco é uma dúvida, né? Ele jogou amistoso pela Argentina, mas jogou 10 minutos apenas. Então é mais esse deslocamento, né? Vindo de Angola. O amistoso foi na sexta-feira, ontem. Então ele é dúvida muito por conta do deslocamento, se vai ter condição física de estar no nível dele, né? O nível Flaco Lopes que ele tem atuado no Campeonato Brasileiro. Mas essa escalação aqui com 11 desfalques, principalmente Vitor Roque, né, é uma escalação que torna o clássico equilibrado. Apesar de haver aqui o Fux, que é muito bom zagueiro, o Murilo, né, o Aníbal Moreno, o Rafael Veiga, né, o Maurício, que também tem atuado aí como titular em algumas partidas, mas Bruno Rodrigues, Felipe Anderson, Jefté são parte do time suplente do Palmeiras, são os reservas. Aquele time que jogou contra o Juventude,
Ele tinha jogadores desse naipe aqui. Pro torcedor do Palmeiras é o seguinte, contra o Juventude foi um time até mais de reserva do que esse. E o Palmeiras venceu. Tá? Agora, o jogo contra o Santos, além de ser um clássico, no clássico não tem essa de o Palmeiras é melhor, é líder, é uma vitória garantida, mesmo poupando, mesmo tendo desfalques, mesmo tendo... Porque não tá poupando, né? Antes fosse poupar. Eu acho que esse jogo aqui, o Palmeiras tem grande chance de perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Não tô secando, não. Mas é um jogo muito mais arriscado do que a Flamengo e Sport. Porque o Flamengo tem 12 desfalques. Beleza, 12 desfalques. Tá? Agora, dá uma olhada nesse time do Flamengo aqui. Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Pulgar, Saul, Wallace Ian, ou Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. É um time que, obviamente, bem inferior à linha de frente do Flamengo, né? Com Pedro, Alan não, o Jorginho, o De La Cruz, que também não é titular, mas é superior a muitos jogadores aqui tecnicamente, Léo Ortiz, Arrascaeta, Carrascal, Varela, Vinha, Plata, Alexandre, Danilo. Então você tem uma série de jogadores que realmente não estão, mas você vai jogar contra o Sport, né? O Sport tem jogador afastado por indisciplina, que era o melhor deles, até o Derek, né? O Sport está aos frangalhos. Então, qualquer time que o Flamengo escalar, ele tem a obrigação de vencer o Sport. Já o Palmeiras está numa situação bem mais arriscada. A gente volta de noite, aqui no Dois Toques, para saber o que deu isso tudo aí. Eu fico por aqui, beijo.